Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com a sua companhia, principalmente hoje. Nós vamos falar de um assunto que faz parte, com certeza, do dia a dia de todo mundo. Você sabe, nós estamos sempre aqui no nosso programa falando de empreendedorismo, falando de negócios, falando de empresas, falando de prosperidade, de sucesso na carreira. E cada vez mais nós estamos ouvindo uma palavrinha que é corrupção, não é isso? E a corrupção está nas empresas? Está. Cada vez mais nós estamos vendo aí que essa relação entre empresa e poder público pode muitas vezes vir acompanhada de quê? De corrupção. Ou seja, a corrupção está se mostrando que não está só lá onde é um poder público, mas também no dia a dia das pessoas. Tem empresas aí, como nós vimos na Lava Jato, que montaram inclusive setores, departamentos, né? Como foi falado aí da Odebrecht, no caso, montou um departamento inteirinho só para cuidar de ações da corrupção, ou seja, do petrolão, de outras questões. Tinha funcionários específicos para isso. Todos eles hoje presos, né, em Curitiba. E aí? É justamente por isso que nós trouxemos aqui no programa, muito obrigada pela presença de vocês, a professora de Ética e Ciências Políticas, Ana Carolina Pedrosa Massaro, e também o procurador da República, Dr. André Menezes. Sejam bem-vindos. E qual que é o nosso objetivo aqui? Discutir com vocês que estão no dia a dia também, juntando esse mundo acadêmico com o mundo real, né? Até onde a corrupção também está no nosso dia a dia? Ou são só os políticos que cometem essa corrupção? Vamos lá. Quem começa? Doutor, começa pra gente. Perfeitamente. Bem, eu gostei muito dessa sua fala inicial, Silvana, em que você diz que é preciso uma visão em que se junte o mundo acadêmico com o mundo prático. A academia só faz sentido se o que nela se produz um dia virá ações, condutas práticas, né? Então, não adianta a gente ficar estudando direito, ética academicamente e não trazer isso para a vida prática. Eu acho que essa discussão está muito oportuna. Nós estamos vivendo um momento em que o brasileiro está começando a tomar gosto e tomar uma certa percepção da importância da discussão da ética prática, né? Porque ética, muita gente ouve essa palavra e vê nela assim um conteúdo muito acadêmico, né? Muito abstrato, e quando não é, quando os fatos estão aí para a gente todo dia mostrando que a falta de ética cotidiana, né? E a gente pode falar aqui desde as pequenas coisas até esses grandes escândalos, é que levou a gente para uma situação muito ruim de descrença, de crise, né? E justamente voltando os olhos para essa questão, mas sabendo que há outras possibilidades, é que nós temos a chance de sairmos desse patamar em que nós estamos e levarmos o país para um lugar melhor. Então, na sala de aula, professora Ana Carolina, ali está, vamos dizer, a nossa matéria-prima, não é? Serão os futuros empresários, os futuros funcionários, os futuros procuradores, né? O que você vem sentindo? Existe essa preocupação deles com essa ética dos alunos? Silvana, sua pergunta é muito interessante.
Nós temos ali na sala de aula as pessoas que têm um compromisso, uma responsabilidade com o futuro da nação. Justamente eles buscam uma formação acadêmica para atuarem, para produzirem algo de bom dentro do nosso país. E muitas vezes o que eu sinto é um começo de um desânimo, no sentido de que não se acredita que talvez possa haver uma mudança. Eu vejo jovens que estão desinteressados em fazer algo, pois não acreditam que de repente poderiam, com as suas ações, influenciar uma mudança no país. Mas, por outro lado, eu também vejo jovens que buscam entender mais sobre o que está acontecendo, entender mais sobre a ética, ter aquela percepção não somente filosófica, mas prática do que ele pode fazer para contribuir com essa mudança. E eu quero lembrar sempre que a mudança que a gente espera no outro começa em nós, né? Deve começar em nós. Nietzsche já pontuou isso em todos os livros que ele escreveu. Então eu acho que é importante a gente pensar que essa ética vinda de Aristóteles, quando ele diz que nós temos que conhecer o certo e errado para poder atuar, eu preciso conhecer aquilo que a minha conduta vai produzir na sociedade para que eu seja um cidadão verdadeiramente prático, um cidadão que faça algo em prol da minha sociedade, para que eu não seja, na acepção do termo, um idiota, que é aquela pessoa, dentro da acepção grega da palavra, que não contribui politicamente, que não age para fazer algo pelo outro, só pensa em si mesmo e por isso não contribui em nada para a formação social do seu país, do seu estado. Olha que interessante, você está trazendo aí uma outra concepção, né? Ou seja, a finalidade e a formação principal da palavra idiota, né? Exato. Que não é na verdade o idiota, porque hoje isso mudou pra gente, né? O idiota, as pessoas colocam no total, é o certinho, não é? Você está sendo um idiota porque você está fazendo as coisas certas, né? Leva vantagem, o esperto, o sabichão, né? É o todo-poderoso. E o idiota é o bobo. E você está colocando aí que desde a origem a palavra idiota significa justamente ser idiota, justamente aquele que está fazendo as coisas, vamos dizer, erradas, ou seja, aquele que não está contribuindo para o bem total, aquele que não está sendo ético, de certa forma. Que não pensa no bem comum, né? Que não pensa no bem comum. Eu não sei, eu quero perguntar para o nosso controle aí se nós temos aí a definição da palavra ética pelo Aurélio. Dá para colocar agora? Daqui a pouquinho? E da palavra... Então a gente vai continuando, daqui a pouquinho, quando estiver pronto, vocês falam para a gente. Agora, levando para a sala de aula, como você colocou, esses alunos desesperançosos, será que eles estão fazendo a parte deles? Ou seja, colar é falta de ética? Com certeza sim. Tenho toda a certeza que sim. A conduta ética que nós devemos adotar, aquele comportamento, a ética nada mais é do que um estudo dos comportamentos humanos, porque busca-se sempre essa virtude humana para se chegar àquilo que é bom para a comunidade, e não só para uma única pessoa. Então, abro mão de algumas coisas que seriam prazerosas, que seriam do meu desejo humano, em prol de uma convivência saudável com os demais seres humanos. Então, estou agindo eticamente. Tá, mas, doutor, tem muita gente que fala assim, eu estou fazendo isso, mas não estou prejudicando ninguém. Não é isso? Uhum. Que vou prejudicar alguém se eu estou colando da prova do meu colega? E ele deixou que eu colasse. Muito pertinente, né? Porque justamente essa é a escusa de consciência mais comum que as pessoas usam, né, para terem condutas antiéticas, né? No tribunal da consciência delas, elas falam, mas o que eu estou fazendo é uma coisa tão michuruca, tão sem importância, né? Então, eu acho que não há problema nenhum, né? É assim que as pessoas costumam pensar. Mas vamos ver. Bom, pedindo licença à doutora Ana Carolina, que é especialista em ética aqui, e você também ia mostrar agora a definição, né? Segundo o dicionário, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei, né? Ética é a moral pensada, ética é a moral com escopo, com finalidade, é a moral apontada para algum lugar, né? E quem estuda ética, é claro que estuda, né, com vistas ao bem comum. Então, por exemplo, a moral simples diz que uma pessoa não deve ficar nua no meio da rua. Isso é moral pura, né? E a ética então vai lá e pensa, sim, mas e por quê? Por que uma pessoa não pode ficar nua no meio da rua? Por que uma pessoa tem que se cobrir de panos? Qual é o sentido disso, né? E daí porque, então, a ética ela sempre tem um sentido de nos conduzir a uma situação melhor, como a doutora Ana Carolina aqui já referiu. Bem,
nessa questão das pequenas coisas, né, eu gosto muito de 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da vaga de deficiente, que é usado por quem não tem a deficiência alguma. Muito bem, a pessoa fala, mas é só por um minutinho, é rápido, né, eu já vou sair e tal. Vamos lá, a vaga para deficiente é para uma pessoa que usa cadeira de rodas e que, para sair de casa, precisa ter a garantia daquela vaga. Geralmente é próxima da entrada, tem uma rampa, justamente, mais larga, justamente para que ela consiga, para que o cadeirante é que consiga ter acessibilidade, né? As outras pessoas não têm necessidade desses detalhes arquitetônicos. E a pessoa que fala assim, bom, é rapidinho, ela não está percebendo que todo mundo pensando assim, a vaga vai estar sempre ocupada. Então, está aí um exemplo de que esse modo de pensar de que a questão é insignificante, a postura é insignificante, não vale de nada no sentido da finalidade daquela regra ética, né? E a pessoa, ao quebrar essa pequena regra, né, também tem uma outra coisa que é o seguinte, o que eu sempre digo, ela está alimentando um caldeirão de cultura, né, que é o mesmo caldeirão em que se situam essas outras condutas em grau muito mais atentatórias aos interesses coletivos, como a corrupção grave, etc. e tal, e não tá notando que enquanto houver gente como ela fazendo aquilo que ela está fazendo, a gente está alimentando esse caldeirão que, na verdade, está alimentando um monstro que se volta toda hora contra a pessoa que está fazendo isso. Né? E isso, na verdade, chega a ser um mau exemplo, porque tem muitos pais fazendo isso perto dos filhos, criando esses filhos, né, como todos poderosos, de que eles podem fazer aquilo. Uhum. Eu lembro de um episódio, certa vez, isso sempre me enfureceu, de alguém na Avenida Francisco Junqueira, né, nós estamos aqui pela internet falando para o mundo todo, mas a Avenida Francisco Junqueira, para quem está nos assistindo fora de Ribeirão Preto, é uma avenida de bastante trânsito, né, em Ribeirão Preto, com bastante movimento, uma das principais avenidas. E na minha frente tinha um cara com um carrão e ele jogou uma latinha pro lado de fora da janela. Assistindo aquilo, eu fiz de tudo para que no próximo sinal eu conseguisse estar do lado dele para tentar falar alguma coisa, né? E aí eu fiquei pensando, falar o quê e falar como? Né? Porque com uma pessoa que faz isso, não é simplesmente chamar a atenção dele, né? E só tem um tempo, eu lembro que eu falei com ele alguma coisa com relação àquela latinha, e eu lembro da resposta dele, né? Eu faço isso mesmo, a latinha era minha, eu faço o que eu quero, o problema é meu. Aí é que tá, não é só problema dele. O problema é meu, né? Vai cuidar da sua vida, né? Uhum. E aí não dava tempo, né? Arrancou e saiu, porque não teve nem coragem de continuar também o debate. E aí, o problema é nosso, né? E eu estava cuidando de um todo naquele momento. É claro que a gente cada vez mais corre risco com isso, né? Porque alguém pode estar armado, pode estar fazendo alguma coisa, mas foi no impulso, né, que eu vi aquilo e eu quis colocar. Cada vez mais as pessoas se colocam dessa forma, né? Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas lavando calçada com água limpa, tratada e tudo mais. É um exemplo também de falta de ética, quando ele não está pensando no todo, e você vai chamar a atenção e a pessoa fala o seguinte, quem paga essa conta sou eu. Né? Mas ele está tirando da água de todo mundo. Foi importante a sua colocação, porque a gente tem que pensar que a ética também é ensinada. Os maus exemplos ensinam uma ética que não é uma ética frouxa. Então eu posso usar porque a água é minha, quando na verdade a água é de todos nós. Eu posso jogar a latinha porque ela é minha, quando na verdade o meio ambiente é de todos nós. Então é preciso que se ensine. O mau exemplo está dentro das casas. Então se você vê toca o telefone, o pai não quer atender, fala o quê para o filho? Fala que eu não estou, fala que eu estou tomando banho. Então, nesse momento, o pai está ensinando o filho que uma mentirinha ou outra é permitida. Então, eu sempre menciono isso para os meus alunos no sentido de que a ética é a racionalização da moral. É quando eu penso sobre esses comportamentos e o que eles vão produzir dentro da minha sociedade, a ponto de eu me questionar. Está todo mundo jogando a latinha na rua, mas isso não é certo. Então, eu vou perguntar, vou parar a pessoa no próximo semáforo e vou perguntar, por que você fez isso? Não repita, é um ato que depõe contra todos nós.
Essa preocupação é que o brasileiro tem perdido com o tempo. Exatamente. Há uma frouxidão na nossa ética, Exatamente. há uma tolerância. Eu tenho alguns amigos de fora do Brasil e eles me perguntam por que o brasileiro é tão tolerante com a corrupção? Por que ele aceita? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Desculpa porque estão falando que nós temos que chamar o intervalo. Daqui a pouquinho vamos continuar falando justamente essa comparação do brasileiro, tá? Com os povos de países desenvolvidos que são diferentes, até onde eles são diferentes, tá? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar em palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Nós estamos de volta ao programa Silvana Rezende de hoje. Estamos falando hoje aqui sobre ética, sobre corrupção e nós estamos tratando justamente se a ética, a falta de ética e a corrupção estão só na política ou estão fora dela também ou estão no nosso dia a dia. Eu estava falando no bloco anterior e começando a falar sobre a diferença entre outros países e aqui o Brasil, que é muito conhecido pelo jeitinho, né? Jeitinho nosso de cada dia. Nós estamos aqui com a professora de Ética e Ciências Políticas do Moura Lacerda, a professora Ana Carolina Pedrosa Massaro, e o procurador da República, André Menezes. Fala pra gente, professora, você estava falando dos seus amigos que moram fora do Brasil, falando que o brasileiro é muito tolerante. Exato, eles me questionam no sentido de que o brasileiro é muito tolerante com a corrupção. Ele aceita, por que ele aceita tão facilmente condutas que não são éticas? E a resposta que eu dou muitas vezes, depois de pensar bastante sobre o assunto, é que, na verdade, o brasileiro, ele tolera a corrupção do outro porque ele também é corrupto. O brasileiro tem condutas que fogem um pouco da normalidade ética. Então, aquele colar na prova que você me perguntou no bloco anterior, se eu posso colar, se eu faço isso, então por que eu vou duvidar de algum político meu quando ele faz algo que não é correto? Então, se eu posso furar fila, se eu posso, em pequenas situações dentro do metrô, por exemplo, sentar numa cadeira destinada a idosos,
a grávidas. Aí eu finjo que durmo para não ser perturbado. Então, se eu posso fazer essas pequenas coisas, eu também tolero no outro que ele faça. Mas eu não acho que acontece que muitas vezes as pessoas colocam uma diferença, ou seja, não, o que eu faço não é nada. Feio é aquilo que ele está fazendo, roubar aquilo lá. Ou seja, roubar é falta de ética, é corrupção. Mas esses atos, sentar no lugar do idoso, jogar a latinha por fora, eu não estou roubando ninguém. Doutor, o senhor não acha que ainda as pessoas colocam uma distância entre uma coisa e outra? Acham que quem faz o feio é só aquele lá? Exatamente. Eu vou mais longe. Eu tenho a impressão de que, por razões até históricas, né, o Brasil tem uma história inicial de cunho muito patrimonialista, né, ou seja, quem nos colonizou veio aqui para se apropriar, né. Eu tenho a impressão que existe uma tendência das pessoas de querer que a lei, que a regra valha apenas contra o outro e nunca contra si mesmo. Então não é apenas a diferença entre a pequena conduta e a conduta grandiosa. Não, é a diferença também entre a minha conduta e a conduta do outro. É o sujeito que comete uma barbaridade no trânsito e ouve uma buzina reclamando e xinga, né? Quando o outro comete uma barbaridade, ele acha aquilo um absurdo, né? Quer dizer, ele pode cometer, né? Mas o outro não, então o outro tinha que ser multado, tinha que... Né? E são N os exemplos que a gente poderia lembrar a respeito disso. O exemplo do bloco anterior da latinha, ele é muito interessante, né? Do sujeito que joga a latinha e ele fala, isso não é problema seu e tal... Mas o que esse sujeito não está vendo, o que essa pessoa não está vendo é o seguinte, né? E aí também eu mesclo essa questão com o patrimonialismo, né? Ele está agindo como se o espaço público fosse dele. E não de todo mundo. Eu posso fazer o que eu quiser com esse espaço aqui, porque na cabeça dele o que é público não é de ninguém. Né? Na verdade, o que é público é de todos, exatamente. Mas na cabeça dele não é de ninguém. Então ele pode jogar a latinha. E olha só, aí é que entra o aspecto tosco do pensamento dele. Ele não percebe o seguinte: ao jogar a latinha no chão, quer dizer, a conduta de você jogar lixo no chão, de você descartar lixo, e quer dizer, não é só aquela latinha, são milhares e milhares de latinhas, de garrafas, de objetos de papelão e plástico que a gente vê por aí na rua, né? Até o papelzinho de bala. Exatamente. Passam a seguinte mensagem para o político, por exemplo: olha, o povo não quer saber de coisa decente, limpa, eles depredam o que é público. Para que a gente vai dar algo decente para eles? A gente pode dar para eles a enganação mesmo. Né? Exatamente. Eu às vezes passo em alguns pontos de ônibus, né, com uma concentração maior de pessoas, e vejo ali a lixeira e aquela imundícia em volta do ponto. Exatamente. Então, quer dizer, para que o político não se sente cobrado a dar para aquele cidadão algo decente, algo limpo, algo de melhor qualidade? Porque o povo se contenta com o povo. As próprias pessoas se contentam em viver no meio da imundície. O povo não respeita, né? Não valoriza. Né? Então... E tem uma outra coisa também que eu vejo na política, eu já vi várias vezes as pessoas falando assim: nossa, aquela pessoa, aquele político, eu conhecia antes de entrar para a política, era uma pessoa. Virou político e virou outra pessoa, irreconhecível. É como se a política fizesse com que a pessoa virasse corrupta. Eu tenho, para mim, um posicionamento diferente disso. Eu acho que ninguém vira ou fica corrupto se já não tem uma sementinha ali dentro. Tá? Então esse corrupto, esse político, na verdade, ele já era aquela pessoa que furava a fila, ele já era aquela pessoa que não respeitava vários direitos do outro. Simplesmente, depois que virou político, ele só encontrou um terreno mais fértil, não é? O poder sobe a cabeça e tudo mais, então ele consegue ter mais liberdade para colocar aquela sementinha ali e fazer brotar. Ninguém vira, né? Não. Ninguém vira. É a flor de lótus, que é linda, branca, maravilhosa, num pântano, né? É possível nós encontrarmos pessoas em todos os meios, né? Na política também, fora dela, pessoas honestas, pessoas dignas, que não compactuem com o resto.
né? Em todos os lugares, né? Existem professores antiéticos, existem professores que são ruins, existem, mas existem também aqueles bons. Existem procuradores que são antiéticos, existem sim, mas existem também aqueles que são éticos, né? Vocês concordam com esse pensamento? Eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho interessante que o brasileiro ele tem uma dicotomia de pensamento, até de formação ética, porque ao mesmo tempo que nós todos julgamos nós brasileiros como sendo pessoas honestas, trabalhadoras, esforçadas, que sempre estão à procura de melhores oportunidades, que sempre batalham por tudo que têm. Por mais que nós nos vejamos assim, a gente conhece sempre o brasileiro como malandro. É aquela lei de Gerson, né? O famoso jogador de futebol brasileiro, da seleção brasileira, que dizia: toda oportunidade que eu tiver de tirar vantagem, eu vou tirar. Então, olha, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser trabalhador, mas ao mesmo tempo eu tenho que tirar vantagem de tudo. Então eu tenho que não trabalhar e ganhar, eu tenho que colar na prova para fingir que eu estou entendendo a matéria e poder passar de ano. Então existe essa dicotomia dentro do brasileiro e que é preciso sim que seja estudada, é preciso sim que seja repensada, e nós estamos vivendo um momento muito oportuno para isso, porque os nossos grandes exemplos, que são os políticos, eles estão sendo penalizados por seus atos. A gente tem visto muitas investigações, né, doutor? Nesse sentido de buscar e apurar essa forma de corrupção. Então, quando vem esse exemplo lá de cima, de pessoas que de certa forma, obtiveram sucesso na vida por caminhos obscuros, né, escusos, então, quando vem esse exemplo lá de cima, é muito oportuno para a gente repensar a nossa própria postura, enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto professora, enquanto procurador. Agora, você estava falando da questão desde o nosso descobrimento, desde a forma como aconteceu, né? Existe um exemplo, né, que desde a primeira carta do Caminha, né, quando ele escreveu para Portugal, chegou aqui e tudo mais, e já mandou uma carta querendo um emprego Para o genro. Né? Para o genro, para o sobrinho dele, né? Uma coisa assim. Quer dizer, ele já queria um jeitinho, né? Ele já queria pedir alguma coisa em troca. Só que lá na Europa existem outros países, né? E que, tudo bem, a gente pode olhar assim, nós somos de origem latina, nós temos inclusive países que parecem em alguma coisa conosco, nós temos outros países que são realmente muito sérios. O que é que faz com que um povo, vamos colocar Reino Unido, né, que é um exemplo, eu acho que fantástico, por que as coisas dão certo lá? E aí a pergunta, as pessoas se comportam de forma correta por conta porque elas já são assim, educadas para isso, ou porque lá existe punição para quem anda fora da linha? Eu diria que é um mix, né? Existe, claro, uma predisposição, a pessoa nasce com uma predisposição maior ou menor a ter um convívio social que respeite os limites éticos, né? E existe também a questão da punição como vetor importantíssimo na definição das condutas, né? E na questão da punição, a gente está tendo aí exemplo agora de que as coisas estão mudando, felizmente, no Brasil, né? Aquela frase de que as coisas acabavam sempre em pizza já não é tão verdadeira nos dias de hoje, felizmente. E mais do que a punição, no sentido que as pessoas costumam empregar de punições rigorosíssimas, de cadeia, é preciso que a punição seja efetiva, que a punição seja rápida, né? Que a pessoa, no momento em que ela está pensando em praticar algum ato ligado à corrupção ou ligado a desvios éticos, ela tem em mente que haverá chance muito alta de ela ser penalizada. Isso é que eu acho que está começando a mudar hoje, e que a gente está num momento assim bastante crítico, né? A gente pode ou aproveitar esse movimento todo de lava-jato para a gente subir um degrau na questão da qualidade da persecução, do aumento da percepção de risco que os corruptos têm, né, a respeito de malfeitos, né, que eles perpetrem, ou a gente pode, como a gente viu muito bem nessas gravações que vieram à tona, de alguns políticos querendo mudar a legislação
para voltar ao status anterior, né? Quer dizer, vamos continuar deixando o Código Penal apenas para o andar de baixo. A gente não quer que a política receba esse tipo de tratamento. É incrível isso, né? Como é que a gente viu declarações semana passada, a tentativa do Renan Calheiros, presidente do Senado, em mudar algumas questões, né? Isso. Inclusive não permitir delação, né? Em alguns casos. Algo, que país que essa pessoa, que mundo que essa pessoa está vivendo, né? Sabendo que a gente está no momento que a gente está. Mas talvez seja a pessoa que vai falar assim, olha, eu nunca vou deixar de ser eleito, eu posso fazer o que for, que meu público vai continuar votando em mim, né? Pessoas políticas que continuam acreditando no cabresto, naquele voto... Né, realmente onde as pessoas não pensam, né? Por isso que cada vez mais eu acredito que as manifestações, elas são fundamentais. Isso, eu gostaria de fazer uma colocação, se me permite, sobre esse ponto. Eu acho que a gente precisa despertar de vez, né? Nós estamos com um ligeiro despertar agora da sociedade, indignadas, pessoas indignadas se manifestando, querendo mudança. Mas a gente precisa que as pessoas se conscientizem de que não basta só explodir e comparecer a manifestações. Claro, isso é importante. É muito importante as pessoas gritarem, as pessoas vocalizarem as suas indignações com o que está errado na política. Porém, é muito importante que as pessoas passem a exercer o controle social. Quer dizer, transformar aquela marcha, né, que a gente viu pelo impeachment, ou seja lá por que for, em um cerco. Né? E essa transformação de marcha em cerco vai acontecer quando a sociedade começar a participar dos negócios políticos, ou pelo menos fiscalizar como sendo interesse próprio, como a gente fiscaliza aquilo que é do nosso interesse, no nosso condomínio, das nossas coisas, né? Então, esse despertar da sociedade, né? A sociedade não deixar o Estado ao Deus dará, né, passar a entender o Estado e o poder público como um segmento de si, um segmento da própria sociedade. Quando a sociedade acordar para isso, e felizmente eu acho que isso está acontecendo, é que nós vamos ter realmente uma mudança muito intensa. Como sendo a nossa casa. Exatamente. Né? Mas antes disso nós temos que fazer com que o brasileiro pare de pensar, deixa disso. Né? Aquela turma do deixa disso, né? Que na verdade não reclama pelo seu direito com medo do que o outro vai pensar muitas vezes. Eu costumo usar uma frase parecida, o isso é assim mesmo. Né? Enquanto sempre houver pessoas assim, dizendo isso é assim mesmo, não vamos mudar nunca. Legal. Né? Vamos fazer mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação,
empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Estamos de volta ao programa de hoje. O papo está muito bom, até porque a gente está discutindo aqui questões que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muita gente acha ou quer fazer com que fique só em Brasília, só na sede do governo estadual, só na Assembleia, só na Câmara e está no dia a dia. E eu quero começar justamente perguntando aqui para os nossos entrevistados, que é o Procurador da República, doutor André Menezes, e a professora de Ética e Ciências Políticas, Ana Carolina Pedrosa Massaro, o seguinte: vocês acham que dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa, nós temos uma amostra do que nós temos aqui fora, ou seja, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, tá? É uma amostra da população de Ribeirão Preto. O Congresso Nacional, em Brasília, os deputados, os senadores, são uma amostra de todo tipo do povo brasileiro que nós temos aqui fora. Vocês acham isso? Eu acho sim. Agora, eu tenho uma ressalva a respeito disso. Eu acho que as câmaras, né, os parlamentos, felizmente, são um retrato do que é o povo. É bom que seja assim, né? Isso é uma premissa democrática, né? O povo precisa estar representado da maneira mais fidedigna possível, mais fiel possível. Então, nesse sentido, se nós temos uma população, e aí por isso que eu digo, né, essas pequenas condutas alimentam um caldeirão cultural que fazem com que nós sejamos isso que aparece nas câmaras e nos parlamentos, né? Mas a ponderação que eu faço, Silvana, é a seguinte: eu acho que existem, no nosso modelo político, no nosso modelo representativo, algumas distorções estruturais que fazem com que haja uma concentração para pior nas câmaras, nos parlamentos, né? Com todo respeito às honrosas exceções que sempre existirão. Mas eu acho que, atualmente, a política está mais convidativa para o que há de pior entre nós, e não para o que há de melhor. Geralmente, o cidadão de bem, o cidadão que é respeitado, o cidadão que é honrado, o cidadão que tem boas ideias, que tem um histórico de vida, de trabalho, de dedicação ao próximo, geralmente essa pessoa, uma vez convidada a entrar na política, ela diga: olha, eu não vou entrar porque é uma sujeira muito grande e tal, e realmente a gente sabe, você sabe o quanto é difícil, né, o quanto é difícil fazer política de uma forma proba, né? Então, nós precisávamos fazer algumas alterações no nosso sistema político-eleitoral para que nós conseguíssemos atrair o que é melhor em nós, né, as pessoas que são melhores, porque nós temos no Brasil pessoas de excelente formação que podem ser líderes e representantes muito bons, né, e nós precisamos então levar essas pessoas para os parlamentos. É preciso que as pessoas entendam o seguinte: a política ela não pode ser um mundo à parte. A política ela tem que ser uma coisa normal. É preciso normalizar a política. A política não pode ser uma coisa que, olha, lá tem outras regras, lá é diferente, como se fosse quase que uma sociedade assim, mafiosa, alguma coisa desse tipo. Não. É preciso que a política seja tão normal, ir ao partido ou ser político seja uma coisa tão normal quanto ser síndico de um prédio, quanto frequentar uma igreja, quanto frequentar uma comunidade, seja lá do que for, né? Até porque a ciência política é encantadora, né? A ciência política, fazer a ciência política no seu sentido, né, principal, verdadeiro, é maravilhoso, que é justamente pensar para o bem geral.
Ora, como é que vamos explicar, ou como é que nós vamos melhorar essa situação, professora? Partindo do princípio de que, quando se até aparece algum candidato falando a verdade, ou seja, mais sincero, as pessoas ainda continuam preferindo, levam aquela fala assim, o brasileiro leva, mas na hora de votar, vai lá e vota novamente naquele mais populista, naquele que promete mais e que não tem condições de cumprir. Por que o brasileiro continua pensando ser mais fácil isso? Toda vez ali cai. Na verdade, eu não acredito que ele pense ser mais fácil essa escolha, mas talvez ele já esteja voltado a essa escolha, sempre do político que rouba mais faz, do que não está presente quando ele precisa, talvez por falta de opção. Eu creio que nós precisamos incentivar os nossos jovens, os nossos alunos, a buscarem uma colocação política. A apatia dos nossos jovens é muito mais preocupante do que toda essa situação de corrupção que nós vivemos. Porque quanto mais distante eles estiverem, menos opções nós vamos ter no futuro. Então, acredito que a solução seria, e vejo essa solução de uma maneira muito clara, seria nós orientarmos os nossos jovens. Eles precisam saber do que se trata, eles precisam se envolver com a política. Então, eu vejo muito na universidade que eles falam assim, eu queria votar no Tiririca mesmo, porque foi um voto de protesto. E eu me pergunto, que tipo de protesto foi esse? O que esse jovem quis dizer quando ele votou no Tiririca? Qual mensagem ele mandou para os políticos? Qual mensagem ele mandou para a própria sociedade quando ele escolheu um Tiririca? Com todo respeito, não há nada que eu tenha para falar contra ele. Inclusive, nas últimas manifestações, a gente soube, né, que ele é uma das pessoas mais honestas que tem na Câmara. Não sei se verdade ou mentira, mas enfim. O que eu percebo é que, quando eu escolho um político, quais são os meus critérios? E eu sinto falta disso na universidade. Eu me pergunto, nas primeiras aulas, eu pergunto para os alunos, vocês se lembram qual foi o candidato que vocês votaram nas últimas eleições? Em quem você votou para vereador? Quem você votou para deputado? Pouquíssimos são os que levantam a mão e lembram e podem citar de fato os nomes desses políticos. Mas muitos saberão quem ficou em primeiro lugar na última Copa do Mundo, com certeza, né, no último campeonato estadual, as escalações todas, né? E eu acredito que, com relação ao Tiririca, por exemplo, não basta ser honesto, né? Como é que esse político está se comportando no dia a dia? Como é que ele está votando? Ele está votando a favor? Ele está apresentando bons projetos? Ele está fazendo o papel dele de deputado, que é fiscalizar? E pior que isso, quem que o Tiririca levou junto com ele? Exato. Porque os votos do Tiririca, quando o partido escolheu o Tiririca, não escolheu à toa, porque sabia que os votos dele nessa forma, né, que hoje é a votação no Brasil, os votos dele dariam para eleger outros tantos que não teriam menor quantidade de voto. Tanto é que foi aquelas pessoas que tiveram muito pouquinho voto, mas na soma ele levou gente, e aí ele levou gente, pode ter levado gente muito ruim também. Então, esses são os cuidados que nós temos que ter, né? E aí, aproveitando esse gancho da questão do futebol, não sei se vocês concordam com isso, mas eu sempre digo que se o brasileiro se preocupasse com política 10% do que se preocupa com futebol, nós teríamos outro país. Por quê? É a mesma coisa, eu não acompanho futebol, não assisto. Então eu vou assistir a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, né? Para mim, o jogador que jogou bem ou jogou mal é só aquele que está jogando naquele horário, naquela hora ali. Enquanto as pessoas que acompanham, eles sabem, puxa vida, esse cara sempre foi muito bom, mas ele não está saindo bem na Copa, né? Ou esse cara não jogou nada e agora está jogando bem. Eu acho que é isso que a gente vê quando as pessoas não acompanham o político e não vê ele jogando no dia a dia, não é? E aí só assiste esse político na hora de um debate, só assiste esse político na hora de uma propaganda política e acha que ele jogou bem. Isso. E falta acompanhar. Traquejo, exatamente. As pessoas têm tempo para acompanhar o jogo, todos os jogos. As pessoas têm tempo para tomar cerveja, concorda? As pessoas têm tempo para ficar no Face, falando da vida dos outros, ou acompanhando a vida dos outros. Mas as pessoas não arrumam tempo para uma coisa interessantíssima que muda a vida da gente, que é a política, né? Exatamente. A pessoa deixa de cuidar de um interesse próprio, né?
a omissão dos bons é o governo dos maus. Isso é um princípio elementar de política. Falou uma palavra certíssima, omissão. Quando você se omite, né, tem uma frase também, não sei quem disse, estude, né, estude, porque se você não estudar, você depois vai ser dirigido por aqueles que estudaram. Exatamente. Quem não lê, e uma frase do Paulo Francis, quem não lê não pensa, e quem não pensa será sempre um servo. Exatamente, ele vai ter... Então, é o seguinte, você não gosta de política, porque as pessoas falam muito isso, não gosta de política, você vai ser governado de qualquer forma se você se omite, né? Exato. Legal. Tá chegando gente falando aqui, colocando no Face, não deu tempo nem pra gente colocar, daqui a pouquinho. Depois dos comerciais, a gente cita o pessoal aqui que falou e que mandou pergunta e comentário. A gente continua falando sobre esse assunto. Não saia daí. Nós estamos de volta ao nosso programa, hoje falando sobre ética, sobre corrupção e até onde vai a corrupção, que está no nosso dia a dia, né? Até onde nós todos também somos corruptos, né? Além desses políticos também, né? Não são todos, mas a sua maioria, infelizmente, nos envergonhando. Estão assistindo o nosso programa, entre muitas outras pessoas, né? Mas colocaram lá no Face, que estão atentos, o Marco José Andrini, a Edna Sampaio Ingrácia, o Igor Roque, a Kátia Lara Silva, a Aparecida Andrade, muito obrigada. E aí, eu quero ler algumas coisas também que chegaram a postar. A Tâmara Espanguero diz o seguinte: realmente a corrupção está quando furamos a fila, ultrapassamos pelo acostamento, quando o bem comum passa a ser esquecido para exaltar o bem pessoal. Uma corrupção entranhada nos brasileiros. Quando vamos para fora, ou seja, para fora do Brasil, isto fica ainda mais evidente, pois vemos quão corruptos somos, né? Coisas que nós não vemos lá, que a gente até falou aqui já no nosso programa, porque que lá isso é muito menos, né, presente, até por conta da punição e da educação que existe também. Vamos ver aqui mais gente falando. A corrupção na política não é boa, é vergonhosa, mas os escândalos ajudaram o brasileiro a despertar para a necessidade de fiscalizar e discutir política. Éramos mais analfabetos políticos? Ou ainda hoje falamos o que não conhecemos? Sônia Ribeiro. A gente pode aqui estar falando, colocar essas questões para os nossos entrevistados. São eles a professora Ana Carolina Pedrosa Massaro, professora de Ética e Ciências Políticas, e o doutor André Menezes, que é procurador da República.
Vocês acham isso? A Sônia está certa? Nós éramos mais analfabetos políticos ou ainda hoje falamos o que não conhecemos? Eu acredito, inclusive, Silvana, que nós temos que pensar na política na acepção do termo. Política não é justamente conversar, trabalhar pelo bem comum? O que nós estamos fazendo hoje aqui, eu, você e o doutor André, é justamente política. Então eu gosto de citar isso para os meus alunos, que é bastante interessante. Jesus Cristo foi um grande político. Quando ele disse, eu espero que tenhais vida e tenhais em abundância, ele foi político nesse momento. O discurso político dele foi, eu quero o bem comum. Eu quero que todos tenham vida. Então, a política não é simplesmente estar presente em um ambiente político, por exemplo, um parlamento. Nós fazemos política no nosso dia a dia. E é essa política que precisa ter ética. É no meu discurso que eu preciso pensar se eu estou buscando realmente o bem comum. Se aquela vantagem será só pro meu próprio prazer, então será que vale a pena buscar aquilo? Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso vai beneficiar os demais? Então, desvirtuando a política, né? Porque enquanto ela é, na sua acepção da palavra, né, no seu conteúdo, o fazer o bem para todos, né? As pessoas pegam e fazem o bem só para si mesmas, né? Agora, até onde o cidadão também é político, também é corrupto? Quando ele vai pedir alguma coisa para um político. Olha, minha filha passou no concurso na 10ª colocação. Chamaram 7 até agora. Faz a minha filha entrar agora, por favor. Esse pai que foi lá pedir para o político esse jeitinho, ele também não está sendo corrupto, porque ele está fazendo com que ele está querendo que a filha dele passe na frente de outros 2 que passaram na frente dela, não é isso? Exatamente. Aí tem 2 coisas, né? A primeira coisa, pegando o gancho da fala da doutora Ana Carolina, é que o aprendizado político é um processo e nem sempre esse processo é rápido, né? Não tem como a gente sair de uma situação X e mudar para uma situação muito melhor, rapidamente, e então a gente precisa entender isso como um processo. Hoje uma pessoa que trabalha comigo disse, não tem mais jeito, né? A política, pelo que a gente está vendo aí, não tem jeito. Eu digo, olha, agora é que a gente tem chance. Concordo porque contigo. Estamos vendo uma radiografia, né, quase que perfeita de como as coisas realmente acontecem. Então nós temos agora a chance de fazer modificações estruturais para que nós saiamos desse estado de coisas, né? E agora, a segunda coisa que eu queria dizer, e esse exemplo é muito pertinente, esse pai que age dessa maneira, ele na verdade ele é um analfabeto político, né? Porque ele não está entendendo qual que é a finalidade do seu representante, né? A finalidade do representante não é fazer favores e quebrar galhos, né? A finalidade do representante é tomar deliberações no sentido de criar todo um ambiente propício a uma vida melhor, não só para ele, mas para todo mundo, né? O sujeito que fura fila, esse também é outro analfabeto político. O que ele não está vendo é que aquela mini vantagem que ele está tendo, naquele mini momento, naquele microcosmo, né, ele pensa, poxa, que legal, né, consegui ter vantagem aqui, furei a fila. Bom, não apenas ele não gostaria... Olha, doutor, tá vendo? Vocês desculpem, vocês que estão em casa também, gente, o programa é ao vivo, entrou uma mosca aqui, está nos perturbando durante todo o programa e nós não conseguimos, no intervalo, matar essa mosca. Então, tenha complacência com a gente nesse caso, isso não é falta de ética, né, doutor? É sinceridade. Então, não apenas essa pessoa, ela não gostaria de estar na situação de vítima, né, quer dizer, de quem está na fila e alguém furou na frente, né, como ela não percebe o seguinte, e o principal... ela está furando a fila, está tendo aquela mini vantagem, mas, de novo, está alimentando aquele caldeirão todo de cultura corrupta, de cultura de complacência, que vai se voltar contra ela e ela não vai nem notar. Na verdade, ela está alimentando uma cultura, um monstro, um dragão que se volta contra ela o tempo inteiro. Quando ela vai comprar algum produto, ela paga um imposto que não volta para ela depois. E ela vai ser vítima disso. E ela está sendo vítima, né, disso. Exatamente. Nós vamos agora, então, colocar aí a definição, nossa produção levantou, trouxe a definição de ética segundo o Aurélio. Dá para soltar? Por favor? Vamos esperar um pouquinho para ver o que é que está acontecendo. Aí, enquanto isso, eu vou falar o que o Jânio Reis colocou aqui para a gente no Face também. É duro dizer isto, Silvana, mas 70% da população, em termos de corrupção, é extremamente complacente ou praticante, né? Ele até colocou um número aqui, né? 70%, né? Não sei se é isso, não sei se é mais, às vezes até a gente pensa que é mais. Eu gostaria de lembrar uma frase aqui de um
de um artista popular, né, que é o Jorge Ben. Ele diz o seguinte: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. É isso que as pessoas não entendem, né? Que essas pequenas desonestidades, elas se voltam contra si e de uma maneira que elas não estão nem vendo, que na verdade todos perdem, só que uns perdem mais, uns perdem menos, né? E quem perde mais são as pessoas que fazem essas pequenas desonestidades cotidianamente. De pouquinho em pouquinho. Quem perde menos são os políticos, que estão roubando horrores em Petrolão, em Mensalão, e o bobo do furão da fila não tá sacando que isso está dando força para esse político. Exatamente, está dando força para esse político. Olha, eu achei muito interessante, foi uma matéria aqui do jornal A Cidade de Ribeirão Preto, dia 15 de maio. Eles colocaram aqui 10 atos de corrupção no dia a dia. Então, alguns exemplos. Essa mosca danada agora está aqui me perseguindo. Ó. Furar fila, que é uma das coisas que foi citada aqui. A outra coisa, não declarar imposto de renda, que é justamente alimentado pelo seguinte: pô, mas estão roubando lá em cima, eu vou declarar, não é? Eu pago todos os impostos, mas vamos fazer a coisa certa para que a gente tenha até como reclamar, né? 3, tentar subornar guardas e policiais para evitar multas. Gente, e quando se passa o ponto para o outro? Exato. Né? Arrumo alguém para passar os pontos da minha carteira. Eu fiz errado, é um ato também. Falsificar carteirinha de estudante. Tem muita gente que tem menos de 18 anos para entrar nos eventos, usa outra carteirinha também, né? Então, estudantes que estão lá na manifestação, protestando contra os políticos, os maus políticos, estão fazendo um ato de corrupção no dia a dia também, né? Dar e aceitar troco errado. Comprar produtos falsificados, parar em vagas destinadas a deficientes, que a gente já colocou, roubar sinal de TV a cabo, tem muito isso, também o gato na hora da energia, bater ponto ou responder chamada pelo colega, nós falamos na sala de aula, colar em provas, que nós também falamos aqui, não é? Pois então, é. E tudo isso acarreta coisas que as pessoas não estão vendo que estão atreladas a essa lista aí. Por exemplo, falta de oportunidades na educação, falta de oportunidades na saúde, falta de oportunidades em geral. Por quê? Porque o que a gente paga de tributos não tem retorno algum. Exatamente. Eu acho até importante colocar, Silvana, que eu sempre me deparo com essas situações dentro da sala de aula. O brasileiro, o jeitinho brasileiro é próprio de descumprir, infringir as regras, mas de uma forma sutil em que parece que não está fazendo. Então eu vejo que quando dá o tempo determinado para a prova e eu falo, acabou o tempo de prova, por favor me devolvam. Um ou outro fala assim, professora, só mais um pouquinho. O recado que ele quer me dar é, eu não vou cumprir a determinação de entregar a prova, mas ao mesmo tempo eu não vou te enfrentar. Quando eu estaciono na vaga do deficiente, eu também digo, eu não estou cumprindo uma regra, mas eu não vou te enfrentar, é só um pouquinho, logo eu já saio. Então o brasileiro ele busca esses subterfúgios, desse jeitinho que nós temos, que é próprio nosso, da camaradagem, do companheirismo, da alegria que é própria do jogo de cintura, para desvirtuar algumas condutas, no sentido de que eu não cumpro a lei, mas eu não faço porque sou ruim, eu sou uma pessoa boa, eu levo tudo na malandragem. E eu não vou ficar mal com o outro, eu não vou denunciar o outro, não vou chamar a atenção do outro, porque, não quero. E eu acho que é diferente também dos outros povos mais avançados. Mas o que a pessoa não sabe é que vai viver num país sempre em que as coisas são muito mais difíceis para si, em todos os sentidos. Infelizmente, estão dizendo que o nosso tempo está acabando, mas o que eu quero deixar aqui, acho que para você que está em casa também aí, das pessoas que estão com desesperança ou achando que não vai dar em nada, eu acredito que já está dando e dando muito. Nós nunca vimos na história do Brasil senadores presos como agora, ministros e ex-ministros presos como agora, grandes empresários, não é? Dono da Odebrecht, há 1 ano preso. Quando nós vimos isso, então, minha gente, já está dando e com certeza vai dar mais, né? Mais certo ainda, se nós realmente tomarmos o nosso poder, que é escolher melhor, né? Estudar melhor os candidatos e no nosso dia a dia também, orar e vigiar, né? Cuida para que você também não cometa nada, né? Se pergunte o tempo inteiro, né? Isso é legal? Né? Isso vai fazer mal para o outro, vai fazer bem para todo mundo. E aí eu acho que todo mundo anda na linha, inclusive para dar melhores exemplos aos nossos filhos. Obrigada, muito obrigada a vocês, professora Ana, doutor André, muito obrigada. Um grande abraço para você e até
semana que vem, com certeza.